A todos uma muito boa tarde. O meu nome é Hugo Pinto, sou engenheiro civil e vou agora, durante esta sessão do workshop de Geste, apresentar-vos a solução da Arctec para a área de orçamentação, planeamento, controle orçamental e medição. Medição essa a partir de desenhos ou a partir de modelos BIM. Nesta solução que a Arctec propõe, vamos apresentar estas ferramentas de última geração que nos vão permitir automatizar os procedimentos, além de nos permitir também organizar muitas vezes as formas de trabalho e procedimentos implementados para estas tarefas. Assim, neste grupo de funções que vamos utilizar durante esta sessão, destaco aqui, portanto, o grupo de programas que a Arctec tem disponíveis. Portanto, temos então o software dedicado para empresas na área de projeto, fiscalização e para construtoras. Ou seja, temos então a organização e produtividade da empresa que pode então ser incrementada com a aplicação destes programas. Temos também toda a parte de registro, de toda a documentação, de controle de custos, dos elementos tratados, das várias versões de orçamentos, possíveis de gerir tudo num único programa. E também, para quem faça execução de obras, a possibilidade de fazer o controle de custos, quer de materiais, quer de mão de obra, quer de equipamentos das suas obras e fazer os desvios com a previsão inicial. Também a contabilidade pode ser também utilizada de acordo com o Plano Geral de Contabilidade que assim o queiram fazer. Ou seja, uma mesma ferramenta serve desde a área da orçamentação, passando pela área da execução, até pela área da contabilidade da empresa. Este programa é sempre um único programa, é um programa único, tudo integrado e, portanto, quando se faz um orçamento no programa, pode-se então continuar o trabalho nas restantes áreas, mas sempre dentro do mesmo executado. E é um programa que tem muitos anos de experiência, sempre dedicados à construção civil. Portanto, os nossos softwares não são softwares de gestão adaptados à construção, mas, pelo contrário, são softwares dedicados sempre à construção. A Arctec é uma empresa que se dedica exclusivamente ao desenvolvimento deste tipo de ferramentas, à sua comercialização, à formação dos seus utilizadores e também ao seu suporte técnico. Portanto, a Arctec é uma empresa que se dedica exclusivamente a estas atividades e não há intermediários, portanto, no nosso processo. É a Arctec diretamente que lida com os clientes. Nesta gama de programas que temos disponíveis, hoje vamos aqui estudar neste workshop o Geste Orçamentos, que é o software que nos vai permitir criar o orçamento, gerir os nossos preços, simples, compostos, toda essa área de criação de orçamento e ajuste de preços. Também o Geste Orçamentos vai permitir fazer o planeamento da obra, os autos e cadernos de encargos. Vamos um pouco aprofundar esse assunto. Para quem faça construção e tenha a necessidade de fazer o controle do custo real de obra, toda a análise de desvios de tempos e custos da obra em relação à previsão inicial, pode em qualquer momento adicionar ao Geste Orçamentos as funções que permitem ter então a parte de controlo. E, portanto, Geste Controlo é um programa que será todo utilizado para quem faça controle de custos de obras que estejam em execução. Ou seja, o Geste Orçamentos faz controle orçamental, ou seja, controle através de autos. Este Geste Controlo faz controle de custo real na perspectiva do construtor. Além de fazer tudo o que o Geste já faz, como é óbvio, acumula as funções. Faturação será para a elaboração de faturas, portanto, em vez de terem um programa de faturação separado, a elaboração de faturas pode ser feita aqui diretamente. Também o tratamento contabilístico dos dados das obras. Em vez de terem um programa de controle de custos e depois um programa de contabilidade à parte, podem também fazer o lançamento contabilístico das várias faturas de obra e vários elementos de obra e todas as partes logísticas associadas à parte contabilística de obra, em tratar tudo num mesmo programa também. A estas áreas de trabalho, digamos, esta espinha dorsal, digamos, de trabalho, existem então outras áreas que podem também incluir nas nossas aplicações. Temos o Seguro, para a elaboração de planos de segurança a partir de um orçamento. Por exemplo, posso ter um orçamento feito no Geste e a partir daí criar automaticamente o seu respectivo plano de segurança. O plano de gestão de resíduos, da mesma forma, podemos ter um orçamento e daí calcular automaticamente as quantidades de resíduos que vamos necessitar ou que vamos prever produzir para a obra e depois até durante a execução da obra podemos até
digamos, comparar os resíduos que foram produzidos com a previsão inicial. Portanto, controle de gestão de resíduos, com a elaboração do respectivo relatório de plano de gestão de resíduos. Temos também o ReviPré, para quem faça a revisão de preços, e tem que fazer então essa revisão de preços, os adiantamentos, os índices de revisão, que precisam de fazer essa aplicação. E o MIDPlan, que é o programa que vamos também ver hoje, que é o programa de medição gráfica, que permite fazer a medição de desenhos. Sejam eles desenhos 2D, uma planta, um alçado, um corte, portanto, fazer medição sobre desenhos, quer sejam desenhos BIM, ou seja, modelos tridimensionais que são abertos pelo MIDPlan, feita a sua classificação de atividades e de itens que lá existem e feita a sua quantificação, ou seja, a medição das quantidades dessas atividades. Essa medição, esse orçamento gerado pelo MIDPlan é tratado diretamente no gesto, portanto quer dizer que o MIDPlan não é mais que uma ferramenta que abre ficheiros BIM, converte-os para um orçamento já feito e organizado e medido, e o gesto de orçamento depois tem as funções todas depois de planeamento, de autos, tudo o que queiram fazer a seguir com esse trabalho que está executado. Portanto, esta é a gama principal de softwares. A Artec dispõe de outras áreas ainda. Já falámos no workshop anterior sobre o Tricalc na área de cálculo de estruturas. Existem também outras áreas de gestão, como estudos de viabilidade económica, como controle de gestão de empreendimentos, mas isso são outras áreas que poderão ser abordadas nos workshops. Hoje vamos dedicar-nos essencialmente ao gesto de orçamentos e ao MIDPlan. O gesto de orçamentos, então, é um programa que permite criar um orçamento, fazer medições do orçamento, fazer o planeamento da obra desse orçamento, o caderno de encargos com as condições técnicas específicas de execução das atividades relativas ao orçamento, também pode ser gerado de forma automática, e os autos de medição, ou seja, no orçamento feito podemos ir fazendo o controle dos autos de medição. Portanto, no orçamento ele permite trabalhar com preços simples, preços compostos, também permite ajustar o orçamento a um preço final. Imaginem que querem fixar o valor do orçamento a um determinado montante, podem depois fazer a degradação, ou seja, a adição, ou digamos a subtração, ou até mesmo o ajuste dos artigos do orçamento, por forma a que no final o valor final do orçamento seja sempre aquilo que se pretenda. Portanto, ajuste automático do total do orçamento. Por cada zona geográfica podem trabalhar apenas com uma base de dados, ou seja, uma base de dados com multipreços por cada zona geográfica, ou seja, uma única base de dados para todas as zonas com que trabalham. A partir do orçamento, toda a parte de planeamento, através do Gantt, dos custos, análise de recursos da que a obra vai consumir, as curvas EVM, do Earned Value Management, as curvas ABC, que separam as atividades principais, secundárias, apreciadas portanto, do orçamento, ou seja, a nível de valor, de importância das atividades, ou seja, basicamente pega no orçamento e as atividades mais importantes valem mais dinheiro no orçamento são as atividades A, as intermédias B e as C são as de menor importância e têm um menor custo em relação ao valor total do orçamento. Depois também precisa fazer os autos de medição mensais ou acumulados e fazer toda a parte de comparação de desvios entre o previsto do planeamento, o previsto do real dos autos, as quantidades previstas do orçamento, as quantidades reais do auto, portanto, querem tempos e custos, dá para fazer essa análise. Desvios orçamentais e de tempos. E também nos autos, toda a parte de controle, trabalhos a menos, trabalhos a mais, trabalhos que não estavam previstos e que tiveram de ser executados, portanto, tudo isso gerido em gesto ou orçamento. Já vamos ver agora a seguir na prática. O MIDPlan. Eu vou dar agora uma introdução, depois já fizemos um exercício mais prático para ilustrar estes temas. A medição automática em IFC-BIM. Basicamente o que o MIDPlan vai fazer é isto. Vocês trabalharem com softwares que sigam, portanto, já a filosofia BIM, ou seja, comunicam também o seu modelo através do formato IFC. Essencialmente, isto aqui é uma imagem de um software desse tipo, e então, nesses softwares, o modelo de arquitetura é um modelo tridimensional, sendo que daqui se obtém as plantas, alçados, os cortes, toda a parte de pormenorização destes elementos para o projeto final. Mas, este modelo tridimensional tem todos os artigos do orçamento e tem aqui todas as medições. A única coisa que falta é transformá-lo disto que é um modelo tridimensional para um modelo de orçamento. Então, existem dois tipos de situações que o programa MIDPlan vai fazer. O MIDPlan vai permitir reconhecer as habitações, os rooms, ou seja, as zonas diárias internas da arquitetura. E nisso poderá depois medir de lá todos os artigos que você tem necessidade de extrair de lá medições. E depois também pode ter então, tem aquilo que é uma base de classes, de habitações e de elementos, em que associa que determinado elemento corresponde a determinado tipo de medição. Um exemplo muito simples poderia ser, por exemplo, o caso de dizer, por exemplo, que esta parede que aqui está, é uma parede que tem, por exemplo, como se diz, é uma parede em pedra de determinado tipo de categoria e que é, portanto, quantificável nas suas medições. Por exemplo, a sua área é quantificável para a medição da área de revestimento, na parede em si podemos quantificá-la como sendo uma parede de alvenaria, com determinado tipo de categorias de consequências, de tijolo, elementos de improvisação, elementos de isolamento térmico, podia ter todas essas categorias. Mas, no fundo, a informação que eu precisaria é o metro quadrado de área que tivesse com isto. Portanto, aquilo que o programa MIDPlan vai fazer é reconhecer os elementos e associar-os a uma classe. E essa classe é que definirá o que é que vai ser medido desse elemento. Um exemplo simples, por exemplo, este pilar que aqui está é exterior. Este pilar aqui exterior poderá ser, por exemplo, um pilar em madeira, pintado, cor branca, de determinado tipo de verniz de proteção, etc. Então, a medição que eu posso tirar aqui será o metro quadrado de área exposta para pinturas, o metro quadrado de área exposta para entronizamento, poder tirar aqui o comprimento do pilar de madeira para depois saber então o comprimento do pilar que é necessário para a medição. Portanto, as medições aqui poderão ser associadas a vários artigos, que é para a compra
instalar em si de madeira, como depois para as atividades de enfraquecimento e pintura que venha a levar. Portanto, esta é então a ideia do mid-plano. Então, estas são as tais situações de medição de elementos e a medição de áreas. Por exemplo, num elemento de parede. Um elemento de parede é um elemento da qual se pode extrair uma série de informações. Por exemplo, se associarmos que a parede está associada a uma classe de mid-plano, que pode ter, por exemplo, por nome MC1, se vamos dizer, um tipo de parede é MC1, outro tipo de parede poderá ser MC2, o que for, o código que nós quisermos. Mas a classe de mid-plano ser, por exemplo, MC1, então daí eu tenho disponíveis as medições de altura, espessura da parede, comprimento da parede, áreas e volumes. O que é que eu preciso, o que é que eu quero com esta informação? Então vou fazer assim, com a altura e com o comprimento, vou buscar os metros quadrados de alvenaria. Com a altura e o comprimento, os metros quadrados de painel de isolamento. Altura e comprimento, os metros quadrados da parte interior de tijolo oco duplo. Okay. Com o comprimento linear da parede, vou buscar o metro de pedra natural de remate. Mesmo que leva aqui uma pedra de remate em baixo e, portanto, começo então o comprimento dela. É um exemplo. Aqui, por exemplo, a janela, vou-lhe dizer que é uma janela tipo MV3. Ou seja, é uma classe MV3. A classe pode ser o que vocês quiserem, neste caso está a ser identificada, MV3. Tem disponível a largura e a altura, por exemplo. Então eu quero a largura e a altura para tirar os metros quadrados da janela, os metros quadrados de vidro duplo e o metro linear, por exemplo, para saber a parte de pedra, o remate de pedra a colocar. Pronto, era uma opção de medição de elementos. Outro tema que se falava ali, que eram as habitações, os rumos, é isto. Basicamente ter uma área definida, por exemplo, neste caso, casa de banho, portanto, uma instalação sanitária, um WC, digamos, e esta instalação sanitária será, portanto, medida como sendo uma instalação sanitária numa HB3, é o código desta classe. Basicamente, no programa de arquitetura se diz, isto aqui leva uma HB3, porque quem desenha uma casa de banho, muitas vezes um programa de arquitetura, não vai desenhar lá todos os elementos. Poderá não desenhar lá as louças sanitárias, poderá não desenhar lá os espelhos, poderá não ter ainda definido nesta fase até que altura é que vai a parte de azulejo, até que altura é que vai pinturas e reboco e estuque, poderá não ter definido onde é que estão os interruptores, poderá não ter definido onde é que estão as tomadas elétricas, mas tudo isso tem de ser orçamentado, tem de ser medido para um orçamento para uma obra. E ninguém entra num detalhe de, muitas vezes, desenhar no modelo 3D todos esses equipamentos, todos esses elementos que, na prática, têm de ser medidos e orçamentados. Então, lá está. Eu, deste modelo, diretamente, podia tirar áreas, volumes, perímetros, alturas, unidades, etc. Daqui podemos tirar desde os metros quadrados de pavimento, de remates, de pintura, de revestimentos a mármore, o que fosse. Mas, eu, por exemplo, poderia contabilizar 2 pontos de luz, 2 tomadas elétricas, unidades de canalização, por exemplo, um valor global de custo de canalização, ou até metros de canalização, uma banheira, um lavatório, um sanita, bidé, ou seja, era possível aqui quantificar que uma habitação, uma casa de banho tipo 3, portanto, uma instalação sanitária tipo 3 é classificada por ter estas categorias. Por exemplo, uma instalação sanitária, por exemplo, tipo 4, se calhar já não leva uma banheira, se calhar leva uma base de duche, já é diferente. Pronto, mas isso será outra classe de elemento a medir. A única coisa que se faz no programa de arquitetura é dizer isso mesmo. Esta área é uma HB3. E a partir daí, o mid-plano já sabe o que é que tem de fazer. Não é preciso dar mais nenhuma informação do que esta. Pronto, isto é o que o mid-plano vai fazer. Vamos agora a seguir fazer o exercício. E a ligação com o Tricalc. O que vai permitir, é que quem esteve no workshop anterior já teve esta noção, de que é possível, através do Tricalc, fazer a medição de todos os elementos que vêm do Tricalc, quer seja de estruturas de betão, estruturas metálicas, de madeira, de qualquer material, até mesmo que está aqui nesta imagem, até um andaime, e é possível então no gesto receber o orçamento direto dessa situação. Portanto, isto foi um pouco uma primeira apresentação do que é que vamos ver. Vamos então aqui explorar diretamente, quer no gesto, quer no mid-plano, todos estes temas que acabámos de falar. No final, haverá um espaço para perguntas e respostas. Quem tiver questões pode sempre ir colocando diretamente através do chat. Eu incentivo sempre, se tiverem perguntas, podem utilizar o chat diretamente e nós, também com a sua documentação, vamos tentando espreitar o chat de vez em quando a ver se há perguntas e, portanto, se houver perguntas, tentamos logo explicar. Se não, no final terão o espaço de perguntas e respostas para esse esclarecimento. A nível da parte de gesto, vai ser então aqui elaborada esta parte de projeto. Seguro seria para a área de planos de segurança e saúde, já tinha referido. Livro do edifício, isto é para a elaboração
da compilação técnica do edifício, ou seja, todas as condições de utilização e manutenção dos materiais e equipamentos que vão fazer parte da obra. Na parte de resíduos, será para a elaboração do plano de gestão de resíduos, que o programa tem duas possibilidades: a gestão de um plano de gestão de resíduos diretamente de um orçamento, ou então um método simplificado em que basta indicar qual é que é o tipo de superfície, volume de escavação, implemento de terras, de resíduos, qual é que é o tipo de obra que se vai fazer, e automaticamente o programa calcula, faz uma estimativa de média, digamos, dos tipos de resíduos que se vão produzir para este tipo de obra. Temos depois a parte de custos. Esta parte de custos interessará para quem faz a parte de controle de custos de obra, para os gastos pessoal, gasto de material, de equipamentos, gestão de contratos, de subempreitadas, solicitação de propostas e adjudicação de propostas a subempreiteiros, propostas por contratos específicos de elementos, cronograma de custo real de obra versus o orçamentado. Portanto, tudo isso podem fazer aqui o controle. Faturação para a elaboração de faturas, contabilidade também aqui integrada no próprio programa. Portanto, são, digamos, as ferramentas que podem estar aqui. Como bem, isto é só um programa único. A nível de aquisição, quando se adquire, é que pode-se comprar só o gesto e recebe-se só esta funcionalidade de elaboração de orçamentos, diagramas de Gantt, parte de planeamento, autos, cadernos de encargos. Portanto, dependerá agora da necessidade que cada um tenha. Em qualquer momento poderão também ir ampliando, ou seja, se a empresa for crescendo por outras áreas, podem ir também ampliando o programa para esse acompanhamento. Muito bem. Então, este programa, como é que trabalha? Este programa permite criar orçamentos de duas formas. De uma forma, para quem vem de folhas de cálculo, muito simples, orçamento simplificado, ou seja, colunas com informação, linhas com os vários artigos do orçamento. Cada coluna poderá indicar o articulado do orçamento, artigo 111, 112, etc. O preço associado, qual é que é o preço da base de dados que está associado a esta atividade. Unidade de medida, o texto, o preço, quanto é que preço de custo. Podemos fazer extrapolação para preço de venda também, a medição e o valor de venda. E isto faz então um valor total do orçamento que está aqui também definido. Portanto, é possível aqui trabalhar nesta forma de tabela. Para quem esteja mais à vontade com o sistema de trabalho em Windows de árvore, tem este sistema de trabalho, que é o mesmo orçamento, mas aqui agora apresentado em forma de árvore. E, portanto, consoante vocês picam num artigo, podem imediatamente ver as medições que lhe estão, então, associadas na janela inferior. Portanto, é possível ver esta informação. Se quiserem ver mais informação também, é possível de se acrescentar, portanto, para que se veja também a informação do preço, a informação do texto de descrição. Portanto, é possível, quando se pica num artigo, imediatamente ver toda a informação, o texto de descrição da atividade, a ficha do preço composto, caso seja um preço composto, e as linhas de medição que estejam já introduzidas até o momento. Muitas vezes me perguntam se o Gesto é um software simples de aprender ou quanto tempo de formação é que será necessário. Eu dou aqui um exemplo. Muitas vezes nas empresas aquilo que se faz é haver um medidor. O medidor não tem qualquer autoridade para a área de definição do preço e muitas vezes também não tem qualquer autoridade para a gestão do texto da descrição da atividade. Então, por exemplo, como é que eu ensinaria um medidor a trabalhar com este software? Bom, essencialmente o que eu poderia ensinar neste método de trabalho era que teria aqui a sua árvore com a constituição do orçamento, poderia aqui em qualquer momento picar no artigo que quisesse diretamente na árvore e, portanto, veria a informação dele. Deixar-lhe aqui um campo de texto com a descrição completa da atividade para que ele pudesse ler e saber exatamente o que é que se quer medir em cada artigo. Portanto, picava num artigo e aparece o texto específico dessa atividade que está ali a ser tratada. E se quiser pôr medições, basta chegar aqui e pôr então as linhas de medição que quer acrescentar. Sendo que estas medições podem ser aqui escritas diretamente ou podem ser também importadas recolhidas diretamente do Midplan sobre desenhos. Já falaremos sobre o Midplan a seguir, portanto, para não mostrar assuntos, eu falarei sobre a medição sobre desenhos a seguir. Agora explico só com a medição numérica. Então, por exemplo, tenho aqui demolição de paredes um preço calculado em metros cúbicos. Eu, por exemplo, na fase da obra, fase B da obra, portanto, podem pôr as fases que quiserem. Neste caso, chamei aqui fase A, fase B, fase António. Fase António deve ser um empreiteiro qualquer que chama António, eu decidi pôr esta medição para ele também. Pronto, e agora vou dizer que, por exemplo, no piso da cave, existe, por exemplo, para fazer demolição, uma parede tem lá, por exemplo, 3 metros de comprimento por uma altura de 2,5 metros. Pronto, e o programa contabilizou mais essa medição aqui nesta linha. A vantagem de definir a fase de medição é que depois a seguir querem filtrar e querem saber que medições é que pertencem à fase A, basta tirar essa filtragem e ela vai só considerar esta e esta.
Na fase B só considerará esta e esta, e na fase António só considerará esta medição. Ou seja, poderão tirar depois totais de orçamento, medições, de acordo com as fases que tenham definidas. A nível de medições, também quando vocês importam uma medição, podem importá-la como sendo a medição A, a medição, por exemplo, que o fornecedor vos deu ou que o cliente vos deu, mas podem, por exemplo, depois criar outras medições, a medição B, a C, a D, etc. Essas medições vão permitir que vocês possam ter, por exemplo, a medição A foi o que o cliente vos entregou, a B pode ser uma medição alternativa, pode ser a medição que vocês fizeram, por exemplo, eu na medição A foi esta, na medição B eu detectei que havia aqui um erro, detectei que havia aqui medições que estão aqui a mais definidas que não tinha no caso anterior. Portanto, estão a ver, a medição A pode ser uma medição inicial e a medição B pode ser depois uma medição com alterações em relação à primeira, novas situações, etc. Existe ainda a C e a D, para outros casos que entendam interessantes terem mais medições num orçamento. As fórmulas de cálculo, número, comprimento, largura, altura, por defeito é todos a multiplicarem uns com os outros, mas se querem fazer uma forma de cálculo também o podem fazer. Aplicar uma fórmula e desse modo dizerem, eu quero, por exemplo, calcular um volume de escavação de sapatas. Então pode ser o número, comprimento, largura, altura, mas depois ainda faz as contas, mais o implemento do terreno, mais a escavação. Portanto, podem fazer as contas que quiserem para criar fórmulas, até que ficam aqui guardadas, para depois no futuro poderem repeti-las. Outra situação também que é possível aqui nas medições é isto, copiar medições. Eu, por exemplo, posso querer copiar as medições de outro artigo para este. Basta identificar aqui qual é que é o artigo de origem e mando copiar todas as linhas para este. Ou só o valor total. Ou todas as linhas com vinculação. Ou só o valor total com vinculação. A diferença aqui da vinculação, o que quer dizer é que se o artigo de origem for alterado, também este artigo de destino é alterado automaticamente. Se alterar as medições do artigo de origem, o destino também fica automaticamente ajustado à nova alteração. Não é preciso estar a ir a rever um a um se ficaram todos alterados de maneira igual ou não. Esta forma de trabalho em árvore tem as suas vantagens, como é óbvio. Eu, por exemplo, tenho aqui o artigo 122. Quero arrastá-lo para aqui para o capítulo 1.1. Basta arrastar com o botão direito do rato, mover para o capítulo e automaticamente passa a ser o 1.1.3, caixas de visita deste tipo. Se eu quiser, por exemplo, passar que este aqui passe para antes de... Ou seja, que o artigo 1.1.3, que é a caixa de visita, fique antes da execução do C2025, basta arrastar com o botão direito do rato. Mover acima. E, portanto, agora a caixa de visita é o segundo artigo e o terceiro artigo é que é o C2025. Quero voltar a pôr isto onde estava. Basta picar com o botão direito do rato, arrastar, mover ao capítulo e, portanto, cá tenho outra vez a caixa de visita onde estava inicialmente. Portanto, toda a renumeração do orçamento é feita de forma automática, não é trabalho nosso, e, portanto, basta só pegar e arrastar. Este sistema de trabalhar em janela é muito prático. Outra vantagem que este sistema de trabalho em janela também traz é que podem ter abertos em simultâneo, por exemplo, dois fecheiros. Por exemplo, o nosso projeto que estamos a trabalhar e, por exemplo, uma base de dados. Vou aqui buscar uma base de dados, por exemplo, a base SINAPI. A base SINAPI é uma base que contém preços simples, preços compostos, do mercado brasileiro e, portanto, tem muitas atividades já previstas. Portanto, se eu quiser, por exemplo, a qualquer artigo do orçamento acrescentar uma nova atividade, basta vir aqui à parte da base de dados, escolher aqui o que é que me interessa, escolho aqui a atividade que me interessa de incluir e, por exemplo, tenho aqui caixa para hidrómetro concreto pré-moldado, fornecimento, tenho aqui esta atividade. Quero pegar nesta atividade e colocá-la no capítulo aqui 1.1 do orçamento. Portanto, automaticamente a atividade foi colocada no orçamento, lá está ela, caixa para hidrómetro, etc. E, portanto, passei de uma base de dados para um orçamento automaticamente do artigo. A única coisa que este artigo tem falta agora é exclusivamente de fazer a indicação da sua medição. Por exemplo, se eu pegar aqui na medição, vamos só pôr aqui. Vamos só pôr aqui então, lá está então o higrómetro. Basta pôr aqui, quero por exemplo, colocar aqui, por exemplo, isto aqui em unidades, quero por exemplo 3 unidades destas. Pronto, está feito então. Está introduzida a quantidade, está introduzida o valor, basta só fazer a operação que ele faz aqui o cálculo automático. Afinal a caixa, quero trocá-la de artigo, é só mover para aqui. Pronto, cá está então agora a caixa de artigo. Portanto, é a mesma coisa. Portanto, essencialmente, vem a informação do orçamento a partir de uma base de dados ou não, e o programa permite então fazer a sua inclusão aqui.
Para trabalhar com o programa não é preciso ter nenhuma base de dados, podem trabalhar diretamente com o programa sem qualquer base de dados para fazer orçamentos, toda a parte de trabalho. O ter base de dados, a vantagem tem é esta, que podem ir buscar atividades e essas atividades estão já calculadas com rendimentos, com a sua constituição, preços compostos, portanto poderá ser interessante essa área, mas não é de todo necessário para se trabalhar com o programa. Um orçamento que seja aqui criado nesta forma, quer em árvore, porque o orçamento é o mesmo, são em formas diferentes de trabalho, em orçamento simplificado ou em árvore, dá sempre para imprimir. Podemos aqui imprimir e imprimir o que quisermos. Quero imprimir o orçamento. E então, venho aqui vista preliminar e o programa prepara-me em lista de orçamento a nossa impressão. Portanto, a folha pode ser constituída por várias áreas. Temos aqui um título onde podem pôr qual é o nome da empresa. Podem, nas opções, até configurar toda esta informação. Por exemplo, podem pôr um logotipo. E esse logotipo pode ser repetido nas folhas todas. Por exemplo, vou pôr aqui no meu computador, disco C, Artec, Constructo, imagens. Vamos buscar aqui só uma imagem para ficar para exemplo. Eu quero pôr este logotipo em todas as folhas. Vou colocar aqui no centro da folha, no canto superior direito, com o tamanho que eu quiser definir aqui. Posso aqui então dar, por exemplo, o tamanho, etc. Ok? Pronto, e lá está então o logotipo colocado. Depois tem aqui um texto de cabeçalho, que é formatável, configurável por cada projeto. Pode ser guardado para repetição entre projetos, ou seja, um texto pode ser repetido entre vários outros projetos que vocês façam. E este texto até pode ser utilizado para descrever resumidamente o que é o projeto. Repete-se apenas no início das folhas da listagem de projeto. Portanto, é um texto que só aparece então neste local. E, portanto, tenho aqui então, depois identificar, folha de orçamento, qual é que é o trabalho que estamos a fazer, a paginação, e venho aqui com a decomposição então, do articulado do orçamento, medição, unitário e valor. Portanto, uma vista normal de orçamento. No final de cada folha, faz sempre o transporte para a folha seguinte, ou seja, diz sempre quanto é que está a transportar para a folha seguinte de valor. Está? E temos aqui também morada da empresa, e-mail, contribuinte. Portanto, também podem pôr aqui em baixo um texto de rodapé, que pode ser o que vocês quiserem. Bom, na folha seguinte aparece então, normalmente no topo, a soma anterior, quanto é que veio da folha anterior, e depois então os restantes informações. Aqui, por exemplo, diz então o valor por extenso, são 15.400, está aqui identificado. Estamos a trabalhar com moeda em euros, mas é possível tudo isto ser alterado. Eu posso vir aqui às opções e dizer, para já na configuração internacional, editar a base de dados de moedas e posso trabalhar com qualquer outra moeda que me interesse. E podem ter os câmbios de conversão entre moedas. Podem também, a nível de impressão, se não quiserem, por exemplo, preços por extenso, como há pouco estava a dizer, podem chegar aqui e desligar. Tiram preços por extenso e já essa informação já não é apresentada desse modo. Okay? Então, só o total de capítulos já não vem o preço por extenso. As imagens, se tiverem imagens associadas aos artigos, por exemplo, parede com isolamento de determinado tipo, tem esta aqui a imagem que a aparecer, mas se não quiserem que saia a imagem, é uma opção. É só chegar aqui às opções, desligam as imagens e deste modo também já não aparecem imagens na impressão. Portanto, tudo isto são possibilidades que podem ter para trabalhar. Eu, por exemplo, este orçamento que aqui está, é um orçamento muito bom para trabalhar internamente na empresa, porque reparem, primeira fase, demolições, demolição de paredes. Só diz isto, demolição de paredes, mais nada, não tem mais nenhum texto. Para mim, para trabalhar na minha empresa internamente, se calhar é o suficiente, esta informação é suficiente para trabalharmos. Mas para o cliente final é um texto claramente curto e muito insuficiente para descrever a atividade. Então é possível, em qualquer momento, vocês escolherem que querem imprimir textos de resumo ou textos descritivos. Se puserem agora o texto de descrição, aqui está. Demolição de parede de tijolo, perfurado com martelo pneumático, incluída a retirada de escombros e a carregamento, excluído o transporte a vazador. Ou seja, está aqui o texto completo da impressão. A diferença que está é que, se calhar, em vez de imprimirmos o orçamento todo em 3 ou 4 folhas, precisamos de muito mais folhas para fazer a impressão. Mas lá está. Permite-nos ter estas duas possibilidades. Ou trabalhar com o orçamento com toda a informação resumida, consumindo muito menos folhas, ou então a informação completa. Por exemplo, quero tirar agora um orçamento cego. Um orçamento cego seria interessante para dar a um empreiteiro, para me dar preços. Porquê? Porque o orçamento cego vem só com a medição, não vem com o preço unitário, nem vem com o valor. Portanto, vem limpo a nível desta informação para que eles preencham. Outra situação também era possível. É, por exemplo, quero tirar uma medição detalhada. Ou a medição com orçamento, ou só a medição, se quiser. E, em vez de ver só o total da medição, podem vir os parcelares. Quantidades, comprimentos, larguras, alturas. Portanto, virem todos os parcelares da medição de cada artigo. E até se quisessem, poderiam fazer então várias impressões. Por exemplo, quero imprimir o resumo do orçamento e o orçamento. Vista preliminar, até ponho em primeiro lugar o resumo, depois então o orçamento, e o programa faz esta paginação. Portanto, o programa começa por paginar
o resumo, que é, digamos, a capa do orçamento, o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo, quanto é que cada um custa, qual é que é a percentagem que cada um tem no orçamento, quanto é que é o valor total do orçamento, com os valores percentuais. Portanto, temos aqui então toda esta informação aqui disponível, se houver impostos, se não houver impostos. Todos estes cálculos são automáticos e podem ser aqui então identificados. Temos aqui depois também a possibilidade de pôr os textos de contrato. Podem pôr aqui o texto final de contrato, com as condições de adjudicação. Pronto, tudo isso pode ficar aqui já definido. As folhas todo este texto, toda esta informação. Começa então o tema seguinte, que é então o orçamento. Portanto, o orçamento então, portanto, a primeira página está com esta condição, podia ser mais páginas, e as páginas seguintes. Okay? Portanto, é possível tirar toda esta informação. De um orçamento, trabalhando com preços compostos, o programa dá-nos também a parte de recursos, o que é que recurso é que esta obra vai consumir, de uma forma escrita. Tudo isto também estará disponível a nível gráfico de tempos com os recursos distribuídos ao longo do tempo. Portanto, cá está. Temos então aqui a informação. Por exemplo, sembrado de arcos é utilizado só no capítulo 134 do orçamento. Temos aqui a identificação da quantidade, medição, unitário e valor. Mas poderá haver artigos em que sejam utilizados em mais do que um local. Por exemplo, estou aqui a ver se encontro aqui algo nesta folha. Por exemplo, aqui. Vibrador a gasolina com agulha de 30 a 50 mm. Portanto, está aqui identificado. Vai ser utilizado em todas estas atividades. Portanto, por aqui. Aqui, martelo pneumático vai ser utilizado nestas atividades. Temos aqui a medição, temos aqui o total, vezes o unitário, o custo total da atividade. Portanto, é possível então saber os recursos. Esta listagem no final dá-nos também um resumo muito interessante, que é sabermos imediatamente de um orçamento feito quanto é que é o total de mão de obra, quanto é que é o total de equipamentos, quanto é que é o total de materiais que esta obra vai consumir. Portanto, e assim ter uma ideia precisa de quais são os maiores custos que este orçamento vai ter. Neste caso aqui são os materiais, a seguir a mão de obra e muito pequena parcela serão os equipamentos. Portanto, quer dizer que a nível de negociação de orçamento, a melhor forma de mexer será nos materiais, porque nos equipamentos pouca margem teremos de manobra para alterar o valor do orçamento. Muito bem. Outra situação que também sai automaticamente são os recursos organizados por artigos. Ou seja, se eu vou entregar uma atividade ao encarregado para ele executar, eu neste momento tenho uma informação do que é que vou necessitar. Por exemplo, eu tenho aqui para a execução motor armado quais as quantidades de material que vou precisar. Eu tenho aqui, por exemplo, para a execução de demolição de paredes, no número de horas que vou precisar de operário, de servente, que vou necessitar para a execução da atividade. E, portanto, desta forma poderão ter uma previsão de custos que a obra vai apresentar e, dessa forma, conseguirem logo dar ao encarregado a indicação das horas que vão precisar para trabalhar e, portanto, até com isso estabelecer, se necessário, benefícios ou prémios pelo facto do cumprimento ou não cumprimento dos tempos previstos no orçamento. Ao nível da parte de gestão de base de dados e, digamos, da criação do orçamento, vamos agora se calhar fazer um exercício para um pouco podermos então ver como é que esta informação pode ser feita e tratada. Vamos começar por criar aqui um novo orçamento. Esta questão aqui que eu estou agora a fazer, a criação do novo orçamento, vou chamar, por exemplo, obra 1. Este novo orçamento que eu vou aqui fazer é um orçamento que vou começar a partir do zero. Não é um cenário muito normal, porque a ideia será sempre termos os orçamentos já pré-definidos, ou seja, um orçamento já pré-estruturado, com capítulos, tudo já organizado. E isso chama-se um orçamento tipo, termos um orçamento já tipo de como é que a nossa empresa costuma organizar essa informação. E a partir daí, depois é quase um trabalho de checklist, que é verificar que artigos é que se mantêm, que artigos é que saem. Portanto, quando somos nós a gerar os orçamentos, torna-se muito simples esse trabalho. Se recebemos o orçamento de um cliente, podemos então fazer a sua importação, desde formatos de folhas de cálculo, até à importação de um BIM através do Midplan. Vamos então ver esses dois temas. Temos então aqui a identificação do número de orçamento, o número da obra, temos aqui preencher quem é que é o cliente, datas, e, portanto, até descrições que queiram deixar para o orçamento. Isto são informações que ficam depois aqui restadas para, quando forem, digamos, consultar os vossos orçamentos, saberem localizá-los de uma forma rápida e simples. Aqui, a nível de definição de capítulos e subcapítulos, posso trabalhar de duas formas, em orçamento simplificado ou em árvore, como já tinha referido. Vou, por exemplo, criar aqui um capítulo 1. Este capítulo vou marcar, quer dizer, que é um capítulo com um cardinal.
Vou dizer que é o capítulo das fundações, vou chamar mesmo isso, fundações, e dentro do capítulo das fundações vou, por exemplo, colocar lá, por exemplo, desmatação de terreno. Vou colocar o artigo 1.1, vou colocar, chamar por código, limpeza e desmatação de terreno. Este item vou fazê-lo manualmente, ou seja, limpeza e desmatação de terreno. Pronto. Metros em metros quadrados, limpeza e desmatação de terreno. O preço seco, vamos dizer que isto custa, por exemplo, eu vou falar aqui em euros, por exemplo, poderia ser em qualquer moeda, mas caso estou a usar esta moeda, portanto vamos por aqui, por exemplo, 7 euros por cada metro quadrado. E depois temos aqui um custo de 3% de custos indiretos. Vem que ele acrescentou logo 3% para custos indiretos para esta atividade. Caso queiram trabalhar desta forma, os custos indiretos é um fator de multiplicador que se aplica a todos os elementos. Além deste fator multiplicador, ainda podem aplicar um K. Se eu fizesse um K de mais 10%, ou seja, 1.1, passaria para 7,93 €, ou seja, seria 10% de 7 euros mais 3% de custos indiretos. Okay? Se não quiserem custos indiretos, basta pôr ali 0 e deixa de haver essa parcela. Os capas podem ser definidos de várias formas, podem ser definidos em valor total ou podem ser definidos picando aqui no botão separadamente uma percentagem para mão de obra, uma para equipamentos, uma para materiais e o programa calculará um capa ponderado de acordo com a constituição da atividade em termos de distribuição de mão de obra, equipamentos e materiais. A medição desta limpeza e matação, vamos dizer, por exemplo, que isto aqui era um terreno com 250 metros quadrados. Pronto. Isto era um preço por metro quadrado, temos aqui então criada uma nova atividade. Vamos criar aqui então o artigo 1.2. O artigo 1.2, vamos agora dizer o seguinte: em vez de ser introduzido manualmente, quero ir buscar a uma base de dados. Então, vou escolher aqui qual é que é a base de dados que eu quero utilizar para este momento. Agora quero usar a SINAPI. Esta aqui é a base de dados de 2015. Vamos aqui fazer uma pesquisa na base SINAPI, aqui neste botãozinho aqui. E agora a pesquisa pode ser feita de muitas formas. Pode ser feita por códigos, se sabemos o código, por texto, de resumo também. Por exemplo, gostava de vir aqui pesquisar, por exemplo, por uma sapata. Ou, por exemplo, um betão. Vamos procurar aqui betão. Pronto, concreto luminoso, usado a quente. Ou posso pesquisar a palavra concreto como primeira palavra. Okay? Ou em qualquer parte do campo a palavra concreto. Então ele vai pesquisando aqui os seguintes que me interessassem. Então, vou pôr aqui este concreto usinado bombável classe 30. Aceitar. E tenho então aqui o preço colocado aqui na minha base de dados. Neste caso aqui este preço estará, portanto, noutra moeda. Neste caso vou aqui só se calhar fazer esta correção deste valor que aqui está. Vou, por exemplo, passar este aqui, por exemplo, para... passar aqui para 100 reais, ok? Portanto, outra vez agora de secar outra moeda, até para que seja compatível com esta base. Vamos por aqui agora, por exemplo, outra atividade, por exemplo, agora buscar aqui um preço composto. Por exemplo, preciso também de colocar aqui neste orçamento, por exemplo, buscar aqui só uma atividade composta, uma argamassa de determinado traço, ou um determinado tipo de atividade de reboco, por exemplo, por aqui um reboco com argamassa pré-fabricada, portanto, uma atividade já de reboco. E pronto, aparece então aqui a atividade de reboco que vem da base SINAPI. Posso aplicar um capa, por exemplo, de 1.1 também, e vamos dizer que isto aqui em metros quadrados são para fazer o reboco em 35 metros quadrados de parede. Se quiser alterar aqui ou rever o preço, podemos chegar aqui ao preço seco, picar aqui no botãozinho do preço, e então fazer aqui a alteração. Para esta atividade de metro quadrado de reboco com argamassa está previsto o custo-hora do operador betoneira, o custo-hora do pedreiro, o custo-hora do servente, mais ainda a betoneira com capacidade nominal de 400 litros e quilogramas de argamassa. Pronto. Ou seja, temos aqui identificado cada um deles, os custos que eles têm e o rendimento necessário para a execução de cada metro quadrado de reboco. Poderei afinar os rendimentos, à minha realidade, à minha mão de obra, se assim quisesse, mas poderei também fazer digamos, a alteração também dos preços. Posso, por exemplo, dizer que o quilograma massa está aqui a 0,75, mas eu tenho um desconto maior, eu consigo fazer a 0,70. Okay? 0,7. Pronto, e consigo fazer então essa operação desta forma. Pronto, temos então aqui os custos aqui revistos. A atividade está a dar 19,18,
reais. Eu vou, por exemplo, dizer até que quero que isto passe a custar 22, porque eu sei que os custos estão certos, o rendimento deve estar mais ou menos aproximado à minha realidade, mas eu sei que normalmente, por experiência anterior, sei que esta atividade me custa 22. Podem pôr aqui 22. E o programa, o que vai ajustar então a composição, os rendimentos desta atividade para darem 22 no final. Ok. Deu 21,99. Isto aconteceu porquê? Porque temos apenas 4 casas decimais nos rendimentos. Teremos de aumentar o número de casas decimais para que se consiga gerar aqui mais o cêntimo que falta para dar os 22,00. Porque toda esta operação de multiplicação e de soma destes itens não pode perder nenhum cêntimo. Portanto, teremos de ter aqui então uma outra operação para conseguirmos chegar a essa precisão. Portanto, mas já está, 21,99 e posso guardar então. E os rendimentos foram afetados para dar esse valor. Pronto, temos então aqui a atividade então com a sua revisão. Okay. Agora, se quiséssemos, por exemplo, fazer a criação de mais capítulos, seria chegar aqui, capítulo 2, ou outros subcapítulos, e continuar esse trabalho, por exemplo, capítulo de estrutura, por exemplo, e continuar aí a criar mais itens. Portanto, não há nada muito mais a acrescentar a nível da aprendizagem de utilização. A nível da árvore de projeto, exatamente a mesma coisa. Tudo o que nós fizemos está aqui então disponível. Cá está. Cá estão então os vários itens aqui então disponíveis. E agora podíamos chegar aqui e ir acrescentando mais elementos também aqui ao orçamento. Portanto, no fundo, este é um trabalho, digamos, standard, que se aprende a fazer de uma vez e portanto, é repetível para qualquer novo orçamento. Não há, digamos, um grau de aprendizagem sempre necessário de novos itens para aprender. A nível de ajuste do orçamento a preço de venda, temos o orçamento atualmente com um custo total de 29.000 reais. Se eu quisesse chegar aqui à atualização do preço, poderia fazer o ajustamento do orçamento. Ajustamento por artigos com composição. Então, como é que isto funcionaria? Temos então que o orçamento custa 29.000 reais. Eu quero, por exemplo, que ele passe a custar 32. No final, um aumento de mais 10%. Se agora picarem em ajustar, todos os artigos são ajustados em 10% para dar o valor final pretendido. Mas pode acontecer o caso de termos artigos mais sensíveis do que outros. Por exemplo, podemos chegar aqui à conclusão que o capítulo 1.1 e 1.2, que custam 28.000, este artigo aqui queremos aumentá-lo em 15%. Okay? E fazemos este ajuste. Mas depois o outro artigo que lá estava, aqui 1.3, ou pode não ser alterado, ou podemos dizer que este aqui tinha só um ajuste, por exemplo, de 5%. Portanto, é possível então fazer ajustes parcelares ou ajustes pelo total, de maneira a que o valor final do orçamento seja alterado para o que se pretende. Ou seja, tranca-se o valor do orçamento e faz a sua degradação pelos seus constituintes. Esta degradação pode ser feita pelos preços unitários ou pelos rendimentos das atividades que estão inerentes. A nível da parte de gestão de orçamento, a partir do orçamento será então gerado o diagrama de tempos, que iremos ver a seguir, e a nível da gestão da base de dados, temos aqui a nossa base de dados, neste caso aqui, vamos ver aqui a base SINAPI, tenho aqui a base SINAPI aberta, vamos só então ver aqui, tenho aqui a SINAPI, abrir aqui a base SINAPI, portanto, penso que muita gente conhecerá esta base de dados, portanto, temos então aqui os vários códigos que estão dentro dela. Por exemplo, tem aqui no PAV, tem aqui vários tipos de atividades. Temos aqui demolição de pavimentação, colchão de areia para pavimentação, retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo de elemento. Temos aqui, portanto, base solo arenoso fino, com compactação. Temos aqui toda uma série de atividades que podemos picar. E em cada uma das atividades que nós selecionamos, podemos então ver toda a sua constituição. Portanto, o metro cúbico da base solo utiliza tudo isto, o rolo, o trator, o caminhão, a grade, o disco, a motoravadora, todos estes constituintes. E cada um deles está degradado, portanto, o rolo compactador vibratório está dividido em rolo compactador, temos aqui então vários tipos de rolo. Depois temos aí dentro dele o processo de desativação do rolo compactador vibratório, também como sendo um custo dentro dele. Ou seja, há toda a constituição de atividades que já vêm feitas nesta base de dados e, portanto, como viram, é só pegar e arrastar e colocar estes itens no orçamento. A nível da base de dados, esta base de dados pode conter, então, como já vimos aqui, a informação dos preços, portanto, a informação do preço em si. Neste caso, temos aqui recolocação e madeiramento de um telhado.
Portanto, temos aqui o custo do ajudante, o carpinteiro e o custo dos pregos. Está aqui então definido. Mas eu poderia querer guardar a esta atividade outras informações, como por exemplo, cadernos de encargos. Podia buscar os meus testes, as minhas condições técnicas de execução desta atividade e guardá-las com ela. Ou seja, sempre que esta atividade for colocada no orçamento, automaticamente tenho disponíveis os testes de condições técnicas de execução desta atividade. Poderia ter associado informação comercial. Por exemplo, eu poderia dar a indicação de que este tipo de atividade só pode ser realizada nos meses de tal e tal, por motivos de clima e, portanto, porquê? Porque se calhar já tivemos experiência em obras anteriores em que não tínhamos isso em atenção e pusemos a fazer a atividade em meses que tivemos bastante problemas por causa do clima, das condições atmosféricas que foram totalmente desfavoráveis. Portanto, ter essas informações comerciais que vos interesse guardar com a atividade. A nível gráficos, poderia, por exemplo, ser interessante guardar aqui uma imagem, um pormenor construtivo de como é que é executada esta atividade, uma imagem, portanto, e aqui permitem associar imagens de todos os tipos, desde imagens vetoriais, PDFs, WMFs, GIFs, PowerPoints, vídeos da AVI. Portanto, podem associar aqui documentação para que fique guardada com a atividade. Se alguém precisa consultar essa informação sobre a atividade, tem tudo disponível num único local. Existe uma outra função muito próxima desta aqui também, que é documentos associados, que faz exatamente isso. Podem guardar, por exemplo, características técnicas, manuais, certificados, normas, tabelas de preços, toda uma série de documentação pode logo ficar guardada com qualquer atividade. E dessa forma, esta base de dados, além de ser uma base de dados de custos de valores de atividades, é ainda uma base de dados que vos permite saber informações, uma base de dados de conhecimentos das atividades. Um tema que também está aqui previsto nesta base de dados da SINAPI é a questão geográfica do Brasil. A nível de multipreços, estão disponíveis os preços para todas as atividades. Por exemplo, eu tenho aqui o custo do prego, o custo do quilograma de prédio polido com cabeça 18 por 27, em todos estes estados que estão aqui então discriminados. Se eu quiser fazer agora a seguir um orçamento para o Rio de Janeiro, é só escolher os preços de 19 e toda a base de dados fica alterada para o preço do Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, quero fazer um orçamento para São Paulo, é para o preço 26 e automaticamente todo o orçamento fica para São Paulo. Vamos fazer um exemplo. Neste momento, o prego polido está para 7,18 reais. Eu vou alterar aqui nas opções para o preço de São Paulo, que é o preço número 26. 26. É aceitar. Ok? E já está. Neste momento, os 7 reais vão mudar e vão passar a ficar com o valor que estiver definido para São Paulo. Vamos já então observar de seguida. Qual é que é a vantagem de termos uma única base de dados com multipreços? É que se eu amanhã vier aqui introduzir na base de dados um material novo, uma atividade nova, esta fica logo disponível para todos os estados que eu tenho ali definidos. Portanto, não preciso estar a criar uma base de dados para orçamentos feitos em São Paulo, outra base de dados para orçamentos feitos no Rio de Janeiro. Cada vez que tenho um artigo novo, ir a todas as bases de dados, fazer essa introdução desse novo artigo em todas as bases de dados, esse trabalho não existe. É uma base de dados única que gera todos os valores de todas as várias condições geográficas com que trabalham. Eu vou só aqui buscar o Midplan também. Bom, então no Midplan, o que é que vamos aqui fazer? No Midplan, o que ele vai fazer é abrir o orçamento, sendo que o orçamento pode ser o mesmo que está a ser trabalhado no GEST. Por exemplo, eu se estiver aqui no GEST a trabalhar este orçamento que estávamos agora a fazer, que era o Obra 1, vamos só aqui abri-lo. O Obra 1, abrimos aqui. Okay. Este mesmo orçamento, estou aqui a trabalhar, eu posso estar aqui a trabalhar e pode estar outro colega no Midplan a fazer a sua medição. Ou seja, é possível fazer esse trabalho colaborativo de estarem várias pessoas em simultâneo a trabalharem no mesmo fecheiro. Cá está ele, podia abri-lo aqui da mesma forma. Este modo exclusivo quer dizer exatamente isso. Eu, se quando abro aqui no programa ele estiver em modo exclusivo, não me permite abrir noutro programa, nem permite outra pessoa trabalhar em simultâneo. Portanto, se eu vier aqui abrir a obra sem ser em modo exclusivo, eu posso abrir aqui e, portanto, o meu colega no Midplan pode abrir o mesmo fecheiro. E cá está ele. Estamos agora no Midplan e vou, por exemplo, medir aquela limpeza e desmatação de terreno que nós tínhamos introduzido. Cá está ele. Cá está, então, o mesmo artigo. Okay? Pronto, mas obviamente que eu não vou fazer agora a medição deste limpeza e desmatação de terreno. Vou, por exemplo,
pegar aqui noutro qualquer orçamento que tenha uma sua mais lógica, tenho aqui um desenho de arquitetura de um edifício. Vou buscar aqui, por exemplo, agora, vou buscar aqui o meu computador, disco C, vou buscar aqui o Midplan, ok, vou abrir aqui este fecheiro. Este fecheiro aqui tem, basicamente, um orçamento, digamos, de um pequeno edifício, por exemplo, fundações, demolição de terras, betão armado. Portanto, vou abrir aqui, por exemplo, este artigo de, por exemplo, demolição de paredes. Vou dizer que para a minha demolição de paredes tenho de fazer aqui ainda alguns artigos. Vamos então fazer isso. E o Midplan tem duas facetas de trabalho. Uma é esta, medição de desenhos. A outra é o que vamos ver a seguir, trabalho de medição de IFCs. A medição de desenhos é uma solução muito direta, que é abrir o desenho, portanto temos escolhido o que é que queremos medir, o artigo do orçamento. Podemos abrir desenhos textualizados, plantas textualizadas de CAD, podemos aqui abrir. Podemos abrir desenhos de CAD diretamente também, alçados, plantas. Portanto, podemos fazer toda essa abertura de fecheiros, quer desenhos de raster, quer desenhos vetoriais também. Portanto, vou abrir aqui um fecheiro de desenho, ok? Uma unidade que vale 1 metro, a escala de importação. E, portanto, tenho aqui um desenho DWG que veio de um programa de CAD. Este desenho DWG, como traz layers, é possível fazer a sugestão. Podemos desligar layers que não nos interessem, podemos alterar a cor de layers também. Para a está aqui a preto, vou colocá-la aqui a laranja. Portanto, tudo isto é possível de se fazer. Se quisermos, por exemplo, agora fazer aqui medições, podemos então fazer medições diretamente aqui sobre o desenho também. Portanto, o Midplan, esta é uma das facetas, a possibilidade de fazer então a medição diretamente sobre desenhos 2D. É uma das possibilidades. Por exemplo, vai querer ser feita aqui uma ampliação deste hall e, portanto, não se quer aqui este armário e nem sequer também não se quer este armário aqui. Portanto, é preciso apagar esta parede e também, ou seja, demolir esta parede e esta parede que aqui está. Então, eu vou aqui agora demolir isto. Um dos trabalhos que eu posso fazer aqui no Midplan é a definição de, como se diz, de áreas. Portanto, definição de áreas. Essa definição de áreas permite-nos então definir como é que se chama cada uma das áreas. Temos aqui estas zonas, digamos que tem aqui, de introduzir. Vou marcar aqui uma zona, é esta zona aqui. Isto aqui vamos chamar dizer que é o wall principal. Pronto, marcar aqui. Vou marcar até aqui assim. Pronto. Ok. E fechou. Pronto. Isto para mim aqui é o all principal. Ou all 01. Pronto. Vou marcar aqui um tom de cinza. E esta fica marcada a zona como all 1. Pronto. Agora a vantagem da medição, da definição deste histórico, ou desta zona aqui, é que ao fazer medição de comprimentos, perímetros, comprimentos por 2 pontos, por n pontos, por áreas, podemos medir aqui, por exemplo, o comprimento desta parede que aqui está. Vai daqui até aqui. E ele deu ali em baixo 62 cm. E a medição veio do all 1. Ou seja, automaticamente o programa contabilizou a medição e disse de onde é que vinha essa medição. Okay? Esta parede vou pré-configurá-la. Vou dizer que estas paredes aqui têm normalmente uma largura de 10 cm e têm uma altura de 2,60 m. Pronto. Está pré-configurado. Portanto, quer dizer que daqui para a frente, se eu ponho um valor, ele preenche logo os restantes campos. Agora a seguir vou medir esta parede que aqui está. Comprimento por 2 pontos. Vem daqui até aqui. Pronto. 50 cm, 10, 2,60 m. Portanto, é possível logo pré-configurar medidas, é possível tirar medidas diretamente do desenho, as áreas identificam logo de zona é que vem essa medição. Ainda temos mais as fases de medição, que estão para dizer em que fase da obra é que se vai fazer essa medição, para que depois se possa filtrar nas medições as medições por fases. Portanto, esta é a ferramenta base do Midplan, que é fazer então a medição. Tudo o que é medida aparece marcado depois a cor é definível também, podem definir várias cores, e fica guardado, este histórico, digamos, de medição, fica guardado com o artigo. Quer dizer que se eu agora fechar o computador e mais tarde abrir o artigo de demolição de paredes e abrir o respectivo desenho, este histórico volta outra vez a aparecer sobre o desenho. Se eu a seguir tirar o artigo das demolições de paredes e chamar aqui o artigo, por exemplo, de revestimentos de pavimentos, aparecerão as áreas que foram medidas de pavimentos nesse outro artigo. Portanto, cada artigo do orçamento tem o seu histórico
das medições que foram feitas. Portanto, esta é a ferramenta de medição 2D do MidPlan. Mede desenhos, plantas, alçados e cortes. Podem estar abertos vários desenhos em simultâneo. Portanto, podem abrir uma planta, um alçado, tê-los aqui organizados no ecrã da maneira que entenderem mais adequada. Portanto, é possível fazer então essa medição recorrendo a vários desenhos simultâneos. Aqui mais um desenho, por exemplo, uma planta, um alçado. Este aqui, por exemplo. Portanto, lá está, posso então tirar, por exemplo, de um alçado de um corte, tirar as alturas e de uma planta tirar os comprimentos. Portanto, também é possível fazer então este tipo de trabalho. Portanto, é uma questão agora de organização. Então, o MidPlan tem uma outra vertente. Além da medição de desenhos 2D, a medição também automática de BIM. Muito bem. Há pouco comentei que de um fecheiro de BIM, aquilo que se vai medir é identificar lá no BIM que uma determinada área é uma instalação sanitária, outra determinada área é um quarto, outra determinada área é uma sala. Portanto, existe essa possibilidade de definir em qualquer momento essas áreas no programa de BIM. Também os elementos podem ser classificados. Então, aquilo que se faz é no programa de BIM identificar cada elemento a que é que corresponde o MidPlan. E esta, então, é a lógica. Vamos aqui fechar estes desenhos todos que tenho para aqui. Fechar isto tudo. Só preciso disto para trabalhar. Pronto. Então cá está. Eu no MidPlan atualmente tenho aqui 3 tipos de janelas. Uma janela MV1, que é uma janela deslizante de alumínio com vidro duplo e pedra artificial. MV2, uma janela de alumínio oscilobatente de vidro duplo e pedra artificial. E a 3 é uma janela de PVC oscilobatente, vidro duplo e pedra artificial. Ou seja, tenho 3 tipos de janelas. São os 3 tipos de janelas que eu mais utilizo. Obviamente, se eu tiver necessidade de tirar outros tipos de janelas, posso criá-los. Mas tenho aqui aqueles que mais utilizo em qualquer momento. Também muita gente me pergunta, então mas se os programas de BIM fazem medições do que lá está, porquê é que eu não utilizo essas medições? Porque o que os programas de BIM medem é diretamente o que lá está. E se querem acrescentar, por exemplo, que ao medir uma janela têm que contabilizar o custo da dobradiça da oscilobatente, o custo da fechadura da janela ou do sistema de abertura da janela, porque isso não está lá desenhado, não está desenhado no modelo. Então, esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito em todos os projetos que vocês façam. E há de haver projetos em que se vão lembrar de eu fazer, e há de haver projetos em que como humanos que somos, vamos nos esquecer de contabilizar esses elementos. Sendo tratado pelo MidPlan, nunca nos esquecemos. Eu, se chamo uma janela MV2, uma oscilobatente com vidro duplo e pedra artificial, está caracterizado sempre que vai medir a janela de alumínio, o vidro e a pedra. Se eu precisar de acrescentar aqui, por exemplo, que não esquecer de medir porque é um custo à parte, a dobradiça oscilobatente e os elementos de fecho da janela, é só chegar aqui e dizer, eu quero, por exemplo, que os elementos de fecho da janela fiquem no capítulo 14.1 do orçamento e quero, espera lá, já existe. Não, e quero neste aqui colocar, espera lá, vou pôr aqui no 14, vou pôr aqui no 17.1. Pronto, 17.1, já existe. Também já existe. Pronto. Vou pôr aqui neste artigo, só porque não tem ainda criado. Vou dizer então que quero colocar aqui, por exemplo, dobradiça, oscilobatente, portanto, como sendo realmente um custo separado. E poderia aqui inserir mais custos, como por exemplo sendo aqui o sistema de fecho, o sistema de fecho da janela. Pronto, está feito. Começa aqui em unidades, pode ser aqui em unidades, quanto é que vai ser? Vai ser um sistema de fecho e vai ser então dobradiças, vão ser 2. Pronto. Automaticamente, sempre que ele medir estas janelas, passa a contabilizar, além da janela em si, da sua estrutura, da sua caixilharia, o vidro, a pedra, tudo isso. Além disto tudo, vai ainda contabilizar mais uma unidade do sistema de fecho e mais 2 dobradiças daquele tipo, que têm depois um custo associado no gesto. Portanto, é isto que o MidPlan permite fazer, que é automatizar os procedimentos, retirar o fator humano das medições, ou seja, para evitar esquecimentos, duplicação de medições, má colocação, ou seja, colocação de artigos errados na contabilização da medição. Portanto, é isto que o MidPlan nos vai simplificar em muito o nosso trabalho. Depois vem aqui elementos de janelas, lajes, vários tipos de lajes inclinadas, lajes maciças, lajes fungiformes, lajes de vigotas, paredes, vários tipos de paredes também,
parede de contenção, uma parede em betão armado, uma parede de tijolo cerâmico, uma parede de blocos de termoargila. Podem ter tudo isto assim definido e podem criar quantas classes a mais precisarem para o programa. Pilares, portas, quartos, rampas, sapatas, telhados, varandas, vigas. Portanto, podem ter imensos tipos de classes de elementos e as suas constituições. Novamente, a vantagem que isto tem versus uma medição de um programa é que a medição dá diretamente o que lá está. E aqui, o programa calculou o que está e o que tem de ser orçamentado a mais do que está desenhado. A parede de tijolo cerâmico está aqui, posso abri-la, por exemplo, e ver como é que ela está calculada. Esta está calculada de uma forma muito simples. A parede de tijolo cerâmico está calculada o comprimento e a altura. É a medição que precisa, mais nada. E está associado que no gesto vai buscar o código EFFC.001, sendo que esse código EFFC.001 vai corresponder então a uma atividade que, com a área da parede, vai contabilizar o número de tijolos, vai contabilizar as horas de mão de obra, vai contabilizar a argamassa, os metros cúbicos de argamassa. A atividade que aqui está será a atividade de execução de parede de tijolo cerâmico que vai pegar nas medições do BIM e transformá-las em recursos e quantidades para orçamentação. A nível de classes, portanto, basicamente aqui é a função para edição dessas classes. Podemos aqui definir capítulos, novas classes, modificar as classes, copiá-las, eliminá-las, filtrá-las. Portanto, tudo isto é definível. Podemos também aqui definir as unidades de base, alturas, comprimentos, espessuras, larguras, perímetros, profundidade, unidades, volumes, áreas, o que é que nós necessitamos. Se precisamos de mais novos tipos de classes, podemos aqui também ir buscar qual é que é a propriedade do IFC que nós precisamos e qual é que é o nome que lhe queremos depois então também atribuir, novas classes. E pronto, e com isto está então definida a forma de como ler um BIM e como passar para medições de um orçamento. Só um pouco aqui, pegando mais só num para o último exemplo, por exemplo, porta. Uma porta corta-fogo. Uma porta corta-fogo está identificada com o código 134 do orçamento. Será porta corta-fogo e vai-se medir a quantidade de portas. Sendo que está associado o preço da base de dados, que é aquele preço que ali está marcado, o EFPC.00, qualquer coisa que está, 001. Este 13.4 quer dizer que a porta corta-fogo será contabilizado no capítulo 13, subcapítulo 4 do orçamento. Portanto, capítulo 13, 4 do orçamento. Portanto, automaticamente ele está a distribuir as medições pelos vários capítulos do orçamento. Pegando aqui então na abertura de um fecheiro IFC, abrir um fecheiro IFC, tem aqui um sample, uma amostra que vem aqui com o MidPlan, para podermos um pouco ver o que é que ele vai fazer. Mas basicamente um IFC que tenha sido gerado, e aliás, este IFC que aqui está, foi gerado num programa de arquitetura, e portanto aquilo que estamos a fazer é abri-lo, e ao fazer a sua abertura, o que ele está a fazer é aquela interpretação, que é ler os artigos do IFC, do fecheiro de modelo de arquitetura, e ver que classes do MidPlan estão associadas, e com isso fazer então as medições de todas essas classes que o MidPlan tem. Aqui estão todos os elementos que fazem parte do IFC. Portanto, vemos aqui, havia lá outras coisas desenhadas que não nos interessaram. Por exemplo, havia lá umas cadeiras ou umas camas, alguns elementos de decoração, de arquitetura que lá estavam, mas que não nos interessam para a orçamentação. Portanto, como tal, não tem nenhuma classe de IFC associada, não tem qualquer tipo de leitura a considerar. Temos aqui uma classe de IFC que é um railing, um handrail, ou seja, será um corrimão. Ou seja, um apoio para escadas ou para varandas, que segundo aqui o MidPlan, a classe de IFC é a classe TB3, com a nossa classe de MidPlan aqui está então identificada, quantas unidades é que contabilizou, comprimento, altura, está aqui então definida os itens que ele contabilizou para aquela medição. Por exemplo, se for aqui buscar, por exemplo, Basic Wall, que está um tipo de parede normal, standard, que está classificada como sendo a parede MC1, automaticamente, peço desculpa, eu piquei aqui sem querer os cabeçalhos, cada vez nós picamos nos cabeçalhos, organiza-se por forma, digamos, pelo cabeçalho que nós picamos, ele organiza alfabeticamente essa situação. Por exemplo, vamos buscar aqui então, por esta aqui, Basic Wall, MC1. Temos aqui identificado qual é que é o volume, qual é que é a área, cá está, desta parede. Volumes e áreas deste tipo de parede.
comprimentos também, alturas também, larguras. Portanto, temos aqui identificados as várias itens que são medidas deste tipo de parede. Agora, de acordo com o artigo que seja, se sermos, por exemplo, para o artigo que corresponde à medição de pinturas, vou buscar, se calhar, as áreas. Se for para a medição do artigo que faça, por exemplo, a contabilização, se calhar, de rodapés, meço só os comprimentos. Portanto, tudo isso, então, agora depois dependerá da tal relação de classes que foi estabelecida. Estas medições são filtráveis pelas várias partes que o edifício é constituída, por exemplo, uma subcave, um primeiro nível, um segundo nível, fundações. Portanto, temos aqui então as medições separadas por cada um dos artigos também. E, portanto, dessa forma também são tratáveis. Portanto, o MIT-Plan o que faz então é a interpretação do fecheiro IFC e a sua conversão para um orçamento de gesto. Sendo que no gesto, aquilo que nós vamos receber no gesto é exatamente um orçamento já feito. Ou seja, abriríamos no gesto um orçamento deste tipo, já estruturado e organizado com a sua árvore de capítulos e subcapítulos de forma automática. Ou seja, é isto que o MIT-Plan nos gera para aqui. Muito bem. A nível desta gestão de orçamentos, há uma ferramenta muito importante que nos é disponibilizada, então especialmente para quem trabalha com preços compostos, que é a possibilidade de obter o diagrama de tempos de Gantt. Ou seja, o programa calcular automaticamente as durações das atividades e criar então um encadeamento de atividades do orçamento. Vamos aqui então ver. Eu, por exemplo, tenho aqui o nosso orçamento visto agora em termos de tempos. Então, o que é que este programa permite controlar? Este programa permite então controlar a atividade predecessora, a atividade sucessora, os atrasos e o tipo de vínculo das atividades entre si. Se o fim de uma atividade é o princípio da outra, se o princípio de uma atividade é o princípio da seguinte. Portanto, tudo isso é possível daqui de controlar. Portanto, é possível chegar aqui e tem aqui esta atividade aqui que, pelo cálculo, demoraria um dia a fazer. Eu quero que ela demore 3 dias. Automaticamente fez o ajuste. Mas eu quero que esta atividade, a seguinte, possa arrancar quando a primeira arranca. Cá está. Então, uma arrancou em simultâneo com a outra. Mas, por exemplo, quero dar, por exemplo, 2 dias de atraso. E cá está, então, agora 2 dias de atraso para a atividade. Portanto, é possível definir, então, data de início, data de fim, duração, atrasos, encadeamentos, tudo isso é possível de definir aqui. Até é possível fazer interrupções de atividade ou uniões de atividades que estejam divididas, tudo isso é contabilizável. O calendário laboral também é definível, número de horas de trabalho por dia e dias trabalháveis, e portanto este trabalho que é feito aqui do Gantt vai servir de base para o cálculo dos diagramas de financeiros e para os cronogramas de recursos também, mas também é exportável para Project. Se quiserem, podem alimentar o Project com o gesto, ou seja, o gesto gera automaticamente este conteúdo para que o Project possa abrir esta informação diretamente. Quando digo Project, Microsoft Project. A nível de diagramas, automaticamente do Gantt sai-nos também o cronograma financeiro, que nos vai dar aqui a informação da evolução de custos de obra ao longo do tempo, e desta forma vamos ter aqui a possibilidade de ver isto aqui no ecrã diretamente, ou até de exportar para gráfico. Ou seja, eu posso vir aqui às opções, até colocar isto aqui organizado por capítulos, se assim o quiser. Portanto, temos aqui a nossa obra. E está-nos a dar o quê? Porque está por semanas. Por cada semana está-nos a dar o valor da semana, quanto é que está previsto gastar em cada semana a nível de custos. Quanto é que é o valor acumulado desde o princípio da obra até essa semana. E quanto é que é a percentagem de custos já gastos até essa semana. Esta informação, como disse, pode ser aqui diretamente apresentada no ecrã, ou pode ser exportada para Microsoft Word ou Microsoft Excel. Portanto, é possível dar a exportação direta para estes dois formatos. Porquê? Porque, estando esta informação em Word ou Excel, podem tratar estes dados de maneira completamente diferente, ou seja, a nível da apresentação, de informação. Por exemplo, vou abrir aqui, por exemplo, a folha de cálculo, e, por exemplo, vemos aqui a evolução, por exemplo, em gráfico. Mas, por exemplo, posso querer alterar o tipo de gráfico e, por exemplo, pôr então um gráfico, por exemplo, de alterar o tipo de gráfico. Por exemplo, pôr aqui um gráfico, por exemplo, de áreas, por exemplo. E temos aqui a evolução de custos ao longo do tempo da obra por áreas.
Portanto, tudo isso pode ser agora feito, é a folha de cálculo, portanto, podem fazer aqui o que quiserem agora. Desta informação de tempos e custos, deu-nos o cruzeiro financeiro. Agora, de tempos e recursos, podemos aqui ver então o recurso ou a série de recursos que quisermos. Neste caso, fazer aqui um filtro por mão de obra. E ao fazer o filtro por mão de obra, que naquele caso esta base de dados, mão de obra está classificada como MOO, vamos filtrar a evolução de utilização de mão de obra ao longo do tempo da obra. E então, vamos ver então essa informação. Temos aqui então o nosso diagrama de tempos de Gantt, cá está, e cá em baixo temos então agora a informação dos recursos humanos. Neste caso, foi o filtro que nós fizemos foi por mão de obra. E, portanto, temos aqui então esse recurso aqui então apresentado. Vamos cá ver, portanto, cá está. Operário, servente, carpinteiro, eletricista, canalizador. Temos aqui toda uma série de categorias e o número de horas que cada um vai ser necessário em cada momento. Por exemplo, eu verifico aqui que no servente tenho aqui semanas que vou precisar de 2 horas de servente para a execução de atividades. Isto pode nos levar a pensar, mesmo nesta fase de orçamento, não numa fase de obra, mas numa fase de orçamento, de que se calhar aqui há atividades que podemos tentar otimizá-las para que o servente tenha uma utilização maior naquele período de tempo. Podemos atrasar ou adiantar atividades para esse efeito. Portanto, diagrama de tempos é também exportável para Word e para Excel, portanto pode fazer a exportação. E tem aqui, portanto, a informação dos vários recursos de obra e em que fase de obra é que cada um deles vai fazer a sua intervenção. As curvas de gestão de valor ganho e as curvas ABC são 2 gráficos adicionais. Esta curvas EVM já convinha, temos aqui também se calhar os autos para podermos analisar. Falaremos nos autos já a seguir. Mas pronto, isto é uma ferramenta de análise, as EVMs, Earned Value Management, uma ferramenta de análise de evolução de gestão de custos e, portanto, permite então ter acesso a esta informação gráfica para análise de quem esteja a fazer o controle orçamental da obra. Portanto, tem aqui os vários valores ganhos e valores previstos, portanto, que têm aqui para controle. Orçamento, valor ganho, custo real, variação sobre o orçamentado, índice de variação, a variação do custo, o índice de custo, estimativa na conclusão, estimado para concluir, o que é que falta, índice de conclusão, em função do BAC e em função do EAC, em que temos aqui a estimativa independente da conclusão. São, digamos, uma ferramenta de análise que poderão aqui usar a vosso favor para ter esta informação controlada. As curvas ABC também é uma ferramenta de análise em que permite a separação das atividades em 3 categorias A, B e C, de acordo com a percentagem de valor que elas têm no orçamento. Esta situação é definível, portanto podem definir qual é que é o intervalo que querem atividades A, B e C que tenham. Por exemplo, aqui neste caso aqui, pelo intervalo que eu defini, nem sequer há classe A, são só classes B ou C, não há nenhuma atividade que entre naquele grupo, no grupo mais penalizador do orçamento. Depois temos aqui a mão de obra, ou seja, isto é por totais de atividades, aqui é por mão de obra quais são as mais penalizadoras, por equipamentos, quais as mais e menos penalizadoras, também, e materiais, também materiais a mesma informação. Cá está. Estes intervalos são definíveis, podem ver aqui as opções, e definir qual é que é a percentagem, ou seja, quais atividades estão na percentagem da obra que vos interessa controlar. Por exemplo, quais estão nos 10% mais favoráveis da obra, nos 50% mais favoráveis, 40% mais favoráveis. Podem criar aqui as categorias A, B, C e D que entendam, também de acordo com o tipo de obra que seja. A nível de, antes de avançarmos para os autos, que é, digamos, a ferramenta final aqui para vermos, falta só aqui um tema que tem a ver ainda com a parte da criação de orçamento, que é a criação de orçamentos de ficheiros de folhas de cálculo que nos forneçam. Até agora temos estado a criar orçamentos sempre a partir do próprio programa, com a AVE, com o orçamento simplificado, criando atividades novas ou importando atividades de outras bases de dados, mas é possível importar orçamentos a partir de folhas de cálculo. Portanto, é possível ir buscar folhas de cálculo Excel, XLS, ou outros tipos de formatos de informação que tenham para importar. Vamos aqui buscar, então, neste caso, este XLS. Posso importar a base de dados, o orçamento e também cadernos de encargos, se assim for também o caso. Vamos aqui buscar um ficheiro de exemplo para eu poder aqui explicar a função. Vou aqui buscar aqui ao constructo. Ok. Buscar aqui, por exemplo, este. Tenho aqui este ficheiro, que é uma folha de cálculo. Eu até posso abri-lo numa folha de cálculo para ver exatamente o que é que está lá dentro. E, portanto, cá está, então, um orçamento que tem uma coluna com articulado, unidades de medida, texto de descrição, a medição, o valor da atividade unitário e o valor da multiplicação da medição pelo custo unitário. Agora, o que eu vou fazer é importar isto no programa. Faço aqui a abertura do ficheiro.
Este fecheiro é um fecheiro que foi gerado pelo programa Gesto Constructo ou um programa que foi feito livre por alguém? Este é o segundo caso, claro. É alguém que fez aquele fecheiro, não tem nenhuma organização específica, portanto, foi assim feito. Agora o que há que dizer é do fecheiro de Excel qual é que é a folha de cálculo que queremos abrir, é a folha 1. A codificação está na coluna A. A unidade de medida estava na coluna, já me esqueci, penso que era a B. Vamos só confirmar. Vamos abrir aqui. Portanto, A era a codificação, o B a unidade de medida, o C era o texto, vamos ver, B a unidade de medida, está certo, C o texto, de resumo e descrição, o custo unitário não nos deram, vamos dizer que esta informação aqui nem havia, portanto não havia esta informação para importar, deram só as medições e mais nada, imagino que o cliente só nos deu as medições. Muito bem, então devemos pôr as medições na coluna D. Portanto, não há unitário, a medição está na coluna D. Pronto. Vamos então importar. Dá para confirmar se está tudo bem. Podemos ativar e desligar colunas que nos interessam ou não interessam importar. Pronto, e está feita então a importação. Um fecheiro de folha de cálculo que nos forneceram, abrimos-lo diretamente aqui no programa por importação direta. Quer seja em orçamento simplificado, quer seja em árvore. Temos aqui já toda esta informação. Outra grande vantagem que existe é a manutenção dos textos, ou digamos, o manter dos textos. Porque eu tenho aqui este texto que aqui está, que é o texto que o cliente forneceu. Botão armado deste tipo, colocação e remoção de travessas. Eu, quando colocar aqui outros preços por cima, preços meus, que eu tenho já guardados para estas atividades, eu não quero que este texto seja alterado, eu quero que este texto se mantenha com o texto do cliente, para quando eu tirar a impressão final, me saia com o texto do cliente e não saia com os meus textos. Então, a única coisa que se tem de fazer é que quando se faz esta operação de importação, não é aqui, nas opções do programa, o que se faz é que liga-se esta opção. Texto de descrição a utilizar do artigo. Então, a partir do momento que ligamos esta opção, sempre que importamos folhas de cálculo, o programa guarda sempre os textos do cliente, podemos alterar tudo o que quisermos aqui, que quando formos imprimir, ele utilizará sempre para a impressão o texto que o cliente nos forneceu inicialmente. Portanto, isso é uma vantagem muito interessante que nos facilita o trabalho de gestão do orçamento. Muito bem. Então, da criação do orçamento já vimos a atualização do orçamento para preço de venda, já vimos quer por fatores capa, quer por fator de ajuste direto ao valor final do orçamento, já vimos a parte dos diagramas de tempos de Gantt, já agora vamos ver a parte dos autos de medição. Bom, para a criação de um auto de medição, aquilo que se faz, neste caso aqui temos o auto de medição desde que importámos, não tem lá grandes dados agora para trabalhar. Temos aqui um orçamento, aquele do exemplo, que está aqui, que vem com o programa, aquela obra de exemplo. Temos então aqui, por acaso, este já tinha alguns autos feitos. Podemos aqui pagar estes autos e depois fazemos tudo desde o princípio, não tem problema nenhum. Só para vermos então, o processo todo desde o princípio. Vou só aqui apagar os autos. Ok. Estamos então nos autos, não há autos nenhuns. Vamos começar então a trabalhar. Temos o orçamento. Estas colunas que aqui estão são possíveis de gerir. Como estamos com uma resolução relativamente baixa aqui para trabalharmos aqui nesta videoconferência, vamos aqui alguma redução daqui de algumas colunas que eu não preciso ter aqui para ter mais espaço. A gestão de colunas é personalizável. Então agora temos aqui esta informação. Temos a codificação, unidade de medida, o texto, medição de projeto, valor de projeto. Agora quero criar aqui um novo auto de medição. Basta picar aqui, novo auto de medição. Vamos criar aqui, por exemplo, chamado auto, por exemplo, medição 2. Auto medição 2. Pronto, abrir. Uma pergunta. Pretendo copiar os dados da produção. Esta pergunta aqui é-me feita porquê? Porque eu tenho aqui um programa que tem o gesto e tem mais a parte de gesto con, a parte de gesto de controle de custos de obra. O que é que se passa? Quer dizer que se eu na gestão de custos de obra estou a lançar lá os custos da obra, quando eu vou mandar gerar um auto de medição, o programa pode automaticamente ir lá medir, buscar todas as medições que já foram introduzidas lá na gestão de custos e aproveita esse trabalho que já está feito para o auto, escutar a fazer o auto todo outra vez e duplicar trabalho, que se há outros colegas que estão a gerir a obra já tiveram esse trabalho feito. Portanto, se tiver a trabalhar com GestCon, esta é uma vantagem de poderem ir buscar diretamente os dados à produção. Ou seja, não precisarem estar a ir ver à produção o que é que foi feito, para depois estarem a fazer os autos para o cliente. Não, aqui podem logo buscar diretamente essa informação. Neste caso aqui não quero só criar um auto de medição novo. Agora,
Esta automedição pode ser um auto parcial, ou seja, auto mês a mês, ou pelo período que vocês querem, ou um auto acumulado à origem. Quando abri o auto aqui, por acaso queria um M2, enganei-me, queria fazer M1, pus M2, não tem problema nenhum. Preço unitário. Porquê que aparece aqui preço unitário? Porque pode às vezes o preço unitário do auto ser diferente do orçamentado. Isto pode acontecer nos casos em que vocês têm necessidade de fazer revisão de preços nos autos de medição. Se não fazem revisão de preços nos autos de medição, esta coluna é opcional e, portanto, podem omiti-la porque não tem utilidade prática para quem não faz revisão de preços. Então temos aqui auto de medição 2. Tínhamos previsto fazer preço unitário a 16,48 está em euros aqui, 79,5 metros cúbicos de demolição de paredes. Vou dizer que dos 79 nós fizemos 12 neste auto de medição. Metros cúbicos de betão, tínhamos previsto fazer 30 no orçamento, fizemos até agora 10. E ok, e então podem fazer as medições assim. Outra situação, betão de limpeza. Tinham previsto fazer 11. Vamos dizer que fizemos 15. Oi? Como fizemos mais quantidade que o previsto, automaticamente diz aqui que estamos a fazer mais 36% que o previsto. Aparece aqui em trabalhos a mais, aparece aqui automaticamente a medição de 4 metros quadrados a mais do que o previsto. Portanto, os trabalhos a mais são automaticamente tratados. Caixas de visita, dávamos a fazer 6 caixas. Nós fizemos 4, mas estão todas feitas. Não se vai fazer mais nenhuma caixa. Então basta marcar aqui como finalizado. E o programa marca a atividade como finalizada, como um trabalho a menos. Estavam previstos fazer 6, fizeram-se 4, ficaram 2 para contabilizar a menos. Betão armado. Bom, o capítulo de betão armado é um capítulo muito complexo de medir e que eu optei por fazer até por acordo com o cliente, optámos por distribuir isto percentualmente. Então dissemos que íamos fazer nesta auto medição contabilizar 30% da medição. Depois no outro auto contabilizamos outra percentagem. Pronto, e assim ficou acordado. Como é que eu agora traduzo isto aqui para o auto? Basta picar aqui na percentagem, auto medição por coeficiente, digo que quero medir 30%. Oi, enganei-me. Digo que quero medir 30%. É este capítulo que é o capítulo armado, que é o 0103. Pronto. E então ele vai medir todo o capítulo 13 a 30% de execução. Portanto, cá está. 30% do previsto é que está a medição feita. Portanto, trabalhos a mais, trabalhos a menos, medições diretamente por quantidade, medições por percentagem. Também dá para fazer ao contrário. Metros de coletor, tínhamos aqui previsto de custo 1.449, neste caso aqui está em euros. Eu quero dizer que, não sei quanto é que foi a quantidade, mas sei que pagámos 1.000. Então quer dizer que ele também calculou a quantidade pelo valor que se defina. Também dá para isto. E mais uma situação, os artigos não previstos. Aqui nos artigos não previstos no orçamento há dois tipos de abordagens. Há pessoas que abrem um orçamento novo e nesse orçamento novo vão somando tudo o que são artigos não previstos. É uma abordagem é possível. Aqui no programa é basicamente abrir um orçamento novo. Ou então é possível chegar aqui e acrescentá-los diretamente, artigo não previsto, e então manter uma única forma de análise desta informação toda. Define aqui que não estava previsto fazer o artigo, por exemplo, o 213. 213. E que esse artigo, eu quero, por exemplo, pesquisar e quero, por exemplo, que seja, por exemplo, no execução, por exemplo, vamos cá ver. Por exemplo, vamos dizer que essa atividade que não estava prevista foi, por exemplo, aqui a execução do lavatório de pedestal, que não estava previsto fazer esta atividade, tivemos de fazer. Tivemos de incluir aqui um lavatório, não estava previsto. Muito bem. Temos aqui, podemos aqui acertar o custo também se quisermos. E aparece então aqui marcado a vermelho um artigo não previsto, ou seja, no capítulo de paredes, inclui-se aqui um lavatório de pedestal porque não estava previsto ou porque danificou e teve de ser acrescentado, para o que seja. E vamos dizer então que foram, por exemplo, 2 lavatórios que foram feitos então. E isto é marcado a vermelho como um artigo não previsto do orçamento. Agora, este é o nosso trabalho, mais nada. Agora, quando eu quiser apresentar isto ao cliente, basta vir aqui à impressora imprimir e podemos imprimir autos de medição e posso imprimir o auto de medição só, os trabalhos a mais, os trabalhos a menos, que não foram previstos, o histórico, que é o acumulado de todos os autos versus o orçamento. Portanto, toda esta informação agora pode ser aqui obtida. Portanto, vou imprimir só o auto de medição. Cá está o auto de medição para entregar ao cliente. Pronto, vem com o auto de medição, identificação do que é que se trata, paginação, vem aqui com as medições que fazem parte deste auto.
e com o valor do auto que tem de pagar. Okay? Aqui está então toda a informação. Muito bem. A nível de autos de medição, basicamente são, digamos, as funções mais normais, que é um trabalho não previsto, um trabalho a mais, um trabalho a menos, e, digamos, a acumulação de várias autos de medição pelo próprio programa. Para fazer mais autos de medição, o processo é o mesmo. Vai chegar aqui, novo auto de medição. Vamos dizer que fazemos aqui agora o auto de medição 3, por exemplo. Ok? Automaticamente ele abre aqui o terceiro auto de medição e posso agora até mandar saber o seguinte: quero fazer com o terceiro auto de medição é uma medição global do orçamento de 10%. Pronto, basta fazer isso. Ou por um determinado capítulo a 10%. Posso fazer isso. Portanto, vou chegar aqui. Por exemplo, quer dizer que nesta auto de medição fizemos todo o capítulo 1, 10% de execução. E ele vai contabilizar em tudo o que é capítulo 1, ou seja, até aqui, tudo com 10% de execução final. Já está. Vai dando aqui o acumulado, quanto é que já está acumulado até o momento. A nível de programa, este programa tem mais uma possibilidade do gesto, que é a execução de cadernos de encargos. Há pouco, quando falámos na base de dados, não sei se toda a gente se recorda, mas vimos que quando se seleciona um determinado artigo, okay, uma determinada atividade, é possível associar logo os textos do caderno de encargos. Foi um dos temas que eu aqui comentei há pouco. Então, existe realmente esta possibilidade de se fazer, então, o caderno de encargos, ou seja, as condições técnicas da obra, diretamente a partir do orçamento. E como é que isto se faz? Por aquela associação que eu comentei, é possível que cada atividade tenha associado a si os seus respectivos textos. E, por exemplo, aqui, uma atividade de demolição de paredes com martelo tem associado a si vários tipos de textos. Textos de descrição e complementos ao texto, que são aqui os DES, que dá para ligar e desligar. Textos de execução e complementos ao texto. Textos de critérios e valorização e medição. Ou seja, tem aqui várias categorias que podem criar, até podem criar mais categorias ou reduzi-las se quiserem. E a cada artigo que vocês picam, podem consultar os textos que estão então associados. Portanto, a cada um deles vão podendo consultar essa informação. E quando forem imprimir, podem escolher o que é que querem imprimir. Aquele exemplo que eu poderei dar para mostrar a vantagem de filtragem deste tema é quando muitas vezes estamos em obra e temos problemas com os empreiteiros de má interpretação ou não leitura sequer dos cadernos de encargos a explicar como é que faz a atividade, ou como é que ela será medida, ou como é que ela será contabilizada. Então, podem, por exemplo, fazer uma filtragem. Por exemplo, querem imprimir um caderno de encargos para os empreiteiros que explique somente quais são os critérios de execução dos trabalhos e, por exemplo, quais são os critérios de controlo e acessão dos trabalhos para medição, pronto, para os autos. Pronto, uma pessoa imprime só um caderno de encargos só com esses textos. Dessa forma, fica um caderno de encargos muito ligeiro, de uma fácil e rápida leitura e que permite esclarecer os critérios que nós aceitamos para que apresentem as medições para auto, que contabilizem as medições. Pronto, e dessa forma, é uma forma simples de manter esta informação comunicável e com menos conteúdo desnecessário. Portanto, esta é esta função de cadernos de encargos, ou seja, a partir de um orçamento é possível tirar então o caderno de encargos e esse caderno de encargos, conforme disse, é filtrável, podem escolher quais os testes querem que faça ou que não faça parte deste documento. Vou só aqui pôr o texto um bocadinho mais pequenino, portanto cá está. Portanto, temos aqui então os vários elementos e depois então os respectivos testes que estejam associados a cada um deles apareceriam também aqui definidos. Portanto, o caderno de encargos de cada uma das atividades. Muito bem, estamos então na nossa hora. Iríamos então abrir agora as questões de perguntas e respostas sobre estes temas do GEST e do MIDPLAN. Se houver também alguma pergunta que queiram colocar sobre os restantes temas da parte de elaboração de planos de segurança, livros de edifício, ou seja, dos cadernos de condições e de utilização e manutenção dos materiais e equipamentos colocados, de resíduos, planos de gestão de resíduos, controle de custo real de obra na perspectiva do construtor, faturação e contabilidade de obra. Portanto, se alguém quiser colocar alguma questão sobre algum dos temas, estarei então disponível. Essas questões poderão colocá-las através deste software do GoToMeeting que estão a utilizar. Se repararem, tem lá uma zona de chat, onde podem colocar as vossas questões.
Portanto, estarei agora disponível para esse esclarecimento. Portanto, por favor, podem então colocar as vossas perguntas.